Olá, me chamo Caroline e junto com Wallace fazemos parte do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Pará a nível de mestrado. E fizemos esse vídeo sobre a normatização de biobancos, onde iremos explanar conceitos, entender a sua importância e responder algumas dúvidas sobre como montar um biobanco. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que são os biobancos. Por definição, biobancos são coleções organizadas de material biológico humano e informações associadas, que são coletados e armazenados para fins de pesquisa, conforme regulamentos, normas técnicas, éticas e operacionais, já predefinidas, sob responsabilidade e gerenciamento institucional, sem fins comerciais. As instalações do biobancos possuem complexidade variável, podendo ir de um simples freezer até prédios com diversos equipamentos. Os biobancos nasceram da necessidade de estudos científicos em patologia molecular das doenças genéticas na década de 90, buscando pelo controle ideal tanto da integridade quanto da qualidade de amostras dos tecidos humanos, normatizando assim todo o processo, que vai desde a coleta do material biológico até os seus resultados finais da pesquisa, dando a estas maior qualidade ao final do processo. O tipo de material biológico armazenado pelos biobancos podem variar entre células, tecidos, sangue, além de componentes fracionados como material genético. E eles podem ser armazenados em um único biobanco ou serem divididos de acordo com o tipo de amostra armazenada. Esse tipo de armazenamento serve não somente para as investigações científicas, mas também servem para as investigações sanitárias e forenses, uma vez que os tecidos armazenados carregam em si uma fonte de informações genéticas. Atualmente, existem duas estruturas responsáveis por esse armazenamento e gerenciamento dessas amostras, que são os biobancos e os biorepositórios. Os biobancos eles se caracterizam por fazerem o armazenamento do material biológico com uma duração indeterminada, com material podendo servir para projetos de pesquisas futuros. E o biobanco também possui uma regulamentação tanto institucional como também é de responsabilidade institucional. Enquanto que os biorepositórios, apesar de possuir o mesmo objetivo dos biobancos, eles fazem o armazenamento do material biológico por uma curta duração, que seria durante a realização de projetos e pesquisas científicas, e possuem uma regulamentação institucional, mas eles vão ser de responsabilidade do pesquisador. Os biorepositórios necessitam apenas da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Interno, os CEPs, enquanto que os biobancos vão precisar passar por um processo mais demorado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, para serem aprovados e só então ocorrer a sua implementação. Hoje, no Brasil, existe um total de 56 biobancos autorizados pela CONEP. Dentre eles, existe apenas um no estado do Pará, que é pertencente ao Instituto do Evandro Chagas, que foi criado recentemente e ainda está em fase de estruturação. Essa tramitação ocorre primeiramente através da criação de um protocolo de desenvolvimento que vai ser criado especificamente para cada biobanco que se deseja instituir, onde deverá ser descrita as normas técnicas, éticas e operacionais, que devem seguir a resolução do Conselho Nacional de Saúde, do número 441, do ano de 2011, e da Portaria do Ministério da Saúde, número 2201, também do ano de 2011. Esse protocolo consiste em um conjunto de documentos no qual serão definidos a constituição de um biobanco, os seus responsáveis e os seus aspectos fundamentais, sendo o primeiro documento o regimento interno do biobanco, que deve contemplar as características, as finalidades e a estrutura organizacional de cada biobanco. O segundo documento são os procedimentos operacionais padrões aplicáveis. Nele será feita a descrição sistemática das técnicas de coleta, os processamentos, os armazenamentos, a disponibilização e assim como os descartes de material, que serão feitas todos com base nas regras contidas na resolução. O terceiro documento é o termo de consentimento livre esclarecido ou o termo de assentimento livre esclarecido em casos de menores de idade. É o documento no qual a gente vai explicitar o consentimento livre esclarecido do participante e ou seu responsável, no caso do assentimento, de forma
escrita, devendo conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, estando escrito nele todos os direitos que o participante terá ao ceder o seu material. Como quarto e último documento, temos o termo de responsabilidade institucional, onde nele será feita uma declaração institucional de responsabilidade técnica e financeira para a constituição e manutenção desse biobanco. A partir disso, vocês podem se questionar, mas enfim, qual é a necessidade de se montar um biobanco e quais são os benefícios que essa estrutura de armazenamento de material biológico pode trazer para a instituição? O Wallace, então, vai nos responder esse questionamento. Bom, o biobanco ele é importante para a instituição pelo fato de, ao reservar as amostras, deixando-as disponíveis para o grupo de pesquisa, ele vai contribuir assim para a promoção do controle de qualidade para a pesquisa. Vai proporcionar confiabilidade em termos éticos para o grupo de pesquisa que irá utilizá-lo, auxiliando na contribuição da compreensão sobre o prognóstico, diagnóstico, causas, tratamentos e prevenções da doença. Como exemplo, o biobanco da Universidade Estadual de São Paulo, que obteve o seu biobanco recém-inaugurado a fim de reservar apenas biomateriais ligados à Covid-19. Além de todos esses benefícios, o biobanco também contribui para o incentivo de pesquisa e descobertas de novas doenças, através do entendimento e evolução dos mecanismos que desencadeiam suas patologias, a fim de desenvolver novas técnicas de tratamento e prevenções que podem resultar no surgimento de possíveis medicações, vacinas e até mesmo a cura. Tá, e como esses biobancos eles funcionam? No primeiro momento, é realizado a captação e o preparo do tecido em si, obtendo-se como exemplo o biobanco de Botucatu. Primeiro é feita a captação do material. Em casos de dentes, os elementos serão higienizados, autoclavados e guardados em reservatórios específicos. Em casos de tecidos, serão congelados para que, em um segundo momento, ser feita a extração da molécula específica para o estudo e depois feita a distribuição do material para o grupo de pesquisa em questão. Obtém-se como exemplo também o banco de dentes da Universidade Estadual de Santa Catarina, no qual os dentes são captados nas clínicas da própria faculdade, higienizados e reservados até o momento de distribuição para o grupo de pesquisa. Tudo bem, mas como vai funcionar o fornecimento de amostras desse biobanco para um grupo de pesquisa? Como dito anteriormente, o biobanco é responsável pela reserva das amostras. Então, o grupo de pesquisa da instituição a qual o banco pertence faz a solicitação das amostras, que será enviada diretamente para o diretor científico. Ele irá estudar o projeto em si, visando a concordância deste junto ao Comitê de Ética em Pesquisa ou Comitê Científico, na intenção de compreender a validação do estudo, a execuibilidade e os aspectos éticos através do aceite deste estudo no Comitê de Ética. Após todo o processo de análise, ocorre a concessão das amostras, sendo que será feita a assinatura de um acordo de transferência das amostras. Esse acordo será assinado pelo diretor científico responsável pelo biobanco, assim como pelo coordenador responsável pela pesquisa. Para deixar mais claro, criamos um organograma demonstrando o passo a passo de como montar o biobanco. O primeiro passo é a criação de um conselho com representantes de cada setor interessados em montar esse biobanco. O segundo passo são as reuniões periódicas para a criação do protocolo de desenvolvimento que foi mencionado anteriormente, baseado na resolução de número 441 do ano de 2011 e a portaria do Ministério da Saúde 2201, também de 2011. A partir daí, vem-se o terceiro passo, que é o envio da documentação para a CONEP via Correios. O passo de número 4, ele é utilizado para fazer ajustes documentais em casos de pendência. A partir daí,
Reenvia-se esses documentos e aguarda-se para o passo número 5, que é o parecer final da CONEP. Tendo esse parecer positivo, vence o passo número 6, que é a contratação de funcionários e a aquisição de materiais. E assim, cria-se então a instalação do biobanco da instituição. Bem, agora que muitas dúvidas foram sanadas, deixaremos disponíveis os 2 principais documentos que normatizam a criação do biobanco e também regem todo o seu funcionamento. Eles podem ser lidos na íntegra através do seu QR Code. E aí, prontos para montar um biobanco na sua instituição?